Rapaziada, tô na área pra gente poder analisar aqui os jogos do Brasileirão. Cara, Brasileirão voltou e agora, meu irmão, se preparem, porque é jogo final de semana e quarta, final de semana e quarta. Quando não tiver Brasileirão, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, vai ter jogo, meu irmão, toda hora agora. Isso é bom para nós apostadores, né? Porque, obviamente, quem domina esses campeonatos, principalmente o campeonato agora brasileiro, vai ter muitos jogos para poder trabalhar, né? Óbvio que também temos que ter cuidado por conta da quantidade de jogos, sequência de jogos, os jogos mais importantes, onde as equipes vão estar poupando alguns atletas, então temos que ter esse cuidado também. Mas para quem domina esse campeonato é um prato cheio e saboroso, tá? E é o meu caso, irmão, eu domino muito bem o Campeonato Brasileiro porque é o campeonato que eu mais gosto, é o campeonato que eu mais acompanho, né? Óbvio que também tem os campeonatos na Europa, que eu gosto, que acompanho de perto, porque tem mais oportunidades, mas aqui o Brasileirão é algo que eu sempre estou por dentro, sempre estou por dentro das notícias, acompanho de perto, e você também está me assistindo provavelmente, né? Então, temos muitas oportunidades para poder trabalhar, e meu objetivo com esse vídeo aqui é de passar a minha visão dos jogos que teremos nessa quarta-feira, dia 16, e também os melhores mercados para a gente atuar ali em cada um dos jogos, tá? O Atlético Mineiro e o Bahia, esses dois jogos foram adiados, né, nessa quarta-feira, porque Bahia jogou pela Sul-Americana e o Atlético Mineiro vai jogar pela Sul-Americana, tá? Então, teremos aqui os jogos do Palmeiras para baixo, beleza? E começando com o jogo do Palmeiras contra o Mirassol, nós temos um Palmeiras que chega do Mundial e vai fazer o seu primeiro jogo, né? Tem o Mirassol que estava muito bem antes da parada do Mundial, surpreendendo em muitos jogos, né? Tanto que na tabela o Mirassol está aqui na 10ª colocação, onde muitos colocavam o Mirassol que já seria rebaixado, né? E para mim também era um grande candidato para ser rebaixado. E assim, ainda é, tá? Vamos ver como vai ser o decorrer, mas até agora uma campanha assim muito respeitosa do Mirassol, tá? 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas em 11 jogos, tá? Absurdo, melhor do que muitos grandes que nesse início de campeonato. E o Palmeiras está aqui na 5ª colocação com 22 pontos, só que lembrando, está com 2 jogos a menos em relação a Bahia, Bragantino e Cruzeiro, e um jogo a menos em relação ao Flamengo, tá? O Palmeiras que chega para o Campeonato Brasileiro agora para disputar, sem o Estevão, com o Paulinho machucado, então 2 perdas no setor ofensivo muito grande. Por conta disso, eu optei, tá, em trabalhar com mercados alternativos, com mercados de escanteios, com mercados de finalizações do Palmeiras. Para o Palmeiras marcar um gol, para mim é bem interessante. Eu deixei para trabalhar esses mercados e não utilizei a vitória do Palmeiras, tá? Por que eu não utilizei a vitória do Palmeiras? Porque eu quero observar como é que o Palmeiras vai se comportar sem esses atletas, principalmente o Estevão, tá? E sem ter um craque, um cara diferente ali na frente, como também o Paulinho. Então eu quero ver como é que o Palmeiras vai se comportar ofensivamente. É óbvio que o Palmeiras é favorito para esse jogo, é evidente isso. O Palmeiras é favorito para esse jogo, tem um time muito mais sólido do que o Mirassol. Mas a minha opção por ter esses desfalques é ver como a equipe vai se comportar sem esses atletas dentro de campo. E até mesmo para pegar uma cotação melhor, porque o 1,40 eu vejo uma cotação baixa, tá? Então eu prefiro aguardar, esperar a valorização de odds aqui do Palmeiras, pelo menos chegar ali no odds 1,50, 1,60, e não só essa valorização de odds, também ver como é que vai estar o Palmeiras ofensivamente. Defensivamente eu sei que é uma equipe muito forte, tá? Muito boa. Mas ver como é que vai estar a produção ofensiva do Palmeiras. Se o Palmeiras estiver dominando a partida, criando muitas oportunidades, e essa odd chegue pelo menos a 1,50, 1,60, 1,70, aí eu tô a favor da vitória do Palmeiras, tá? Mas é algo que eu deixei pro ao vivo. Dito isso, existem outros mercados, como eu falei, que a gente pode trabalhar, que é para o Palmeiras ter mais escanteios na partida, para o goleiro do Mirassol fazer pelo menos ali 3 defesas, eu vejo com bons olhos. Para o Palmeiras finalizar pelo menos 3, 4 vezes no gol, eu vejo com bons olhos. Para o Palmeiras marcar pelo menos um gol, eu vejo com bons olhos, tá? Só a questão do resultado mesmo que eu prefiro trabalhar no ao vivo, tá? Ceará e Corinthians. Cara, Corinthians está numa crise assim gigantesca, né, velho? Presidente que tá fora, contrato com o Memphis Depay, financeiramente o time tá mal e com contratos absurdos, atrasando o salário. Assim, é uma bagunça muito grande. E dentro de campo é um time que oscila bastante, é um time que ainda tem muitas dificuldades,
É um time que defensivamente é uma lambança, tá? Cara, eu olho pro Kaká no Corinthians e digo, meu irmão, como é que pode, velho? Como é que pode? Tipo, não querendo destruir o jogador, falar mal do jogador, mas, cara, você vê em campo que é um cara que tem muita dificuldade, velho, que é um cara que comete muitos erros, que é muita lambança, é impressionante. E no jogo contra o Bragantino, além da derrota, o Corinthians sinceramente não mereceu perder, tá? Mas também não mereceu ganhar, né? Era um jogo que era para ser empate, seria o mais justo. E ainda por cima teve o Memphis Depay que tomou o terceiro cartão amarelo e vai ficar fora desse jogo. E cara, nitidamente, sinceramente, se assistir no jogo você via que ele forçou aquele cartão amarelo para não jogar, para não viajar para o Ceará. Foi forçado, pô. O cara recebeu uma falta e deu um empurrão no jogador, deu outro empurrão no jogador, foi lá, deu o terceiro empurrão no jogador na frente do juiz, irmão. Que loucura foi essa, pô? Nitidamente forçou, tá? E dito isso, cara, eu vejo um Ceará favorito para esse jogo, tá? E para mim aqui as odds estão corretas. 2,40 tá pagando o Ceará, 3,30 tá pagando o Corinthians. Ceará que está aqui na nona colocação com 18 pontos, o Corinthians está com 16, tá? O Ceará que tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Quando a gente olha o Ceará dentro de casa, o Ceará tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Apenas uma derrota do Ceará, tá? Cara, devido à capacidade ofensiva do Corinthians, está sem o Memphis, está sem o Romero e está sem o Roberto, eu gosto de estar a favor do Ceará, tá? Então eu gosto da empate ou Ceará. Eu não vou apostar na vitória do Ceará, mas o empate ou Ceará eu vejo com bons olhos para mim a melhor opção para esse confronto, tá? E aí você dá para utilizar os escanteiozinhos ou até o under, 6 gols para poder completar a odds, subir a odds. Mas o empate ou Ceará para mim é uma excelente aposta aqui, beleza? E recomendo para vocês. É uma boa. Santos e Flamengo, cara. É a primeira partida do Santos pós-mundial, passou muito tempo parado. Uma coisa que eu tenho notado do Brasileirão, principalmente na rodada que tivemos no final de semana, é que os times que ficaram parados durante esse Mundial voltaram um pouco mais pesados, sabe? Voltaram sem ritmo de jogo. Teve, óbvio, algumas exceções ali, como por exemplo o Cruzeiro, que voltou numa intensidade muito alta, mas teve times como o Internacional, voltou numa rotação muito mais baixa. O Atlético Mineiro, uma rotação um pouco mais baixa. O Bahia não, o Bahia voltou acelerado pra caramba. Deixa eu ver aqui outro time. O Vasco, né, que estava parado, voltou num ritmo bem abaixo. Então, assim, alguns times eu venho notando isso, tá? Inclusive pra gente ficar de olho nesse Brasileirão. O Santos tem um grande problema defensivo, né? Aqui vai ter, obviamente, a chegada do Arão, que vai reforçar muito o sistema defensivo do Santos. O Arão e o Zé Rafael são 2 jogadores de muita marcação, né? Então isso já ajuda bastante, mas a linha defensiva do Santos, os 2 laterais, os zagueiros, é muito abaixo, né, velho? É muito abaixo. E a gente tá vendo o Flamengo em outra intensidade, em outra rotação. O Flamengo está em outra rotação. Então, óbvio, eu vejo o favoritismo aqui grande do Flamengo, tá? Para mim as odds estão justas pelo fato de jogar fora de casa. O Santos ofensivamente tem atletas que pode fazer a diferença, inclusive o Neymar, por mais que não vem fazendo, mas pode fazer. Vejo um bom jogo para se assistir, vejo um jogo aberto. Não acredito que o Santos vai ficar recuado lá atrás, jogando com as linhas baixas. Acredito que o Santos vai querer sair para o jogo, o Flamengo vai ter espaço para esse jogo. Então eu gosto aqui de 2 mercados. O primeiro mercado que eu gosto é o empate anula Flamengo. Em caso de empate, a aposta é reembolsada, né? Tá pagando em 40 para você combinar em uma dupla, para mim é excelente, tá? E eu gosto também de olhar para o mercado de gols por over 1,5 pagando em 40, né? E aí você pode utilizar outros mercados também para poder dar uma subida nessa odds, dar uma elevada nessa odds. Mas eu gosto também desse over 1,5, né? E aí trabalha os escanteiozinhos do Santos e do Flamengo para poder subir e fechar pelo menos uma odds em 55 aqui. Mas eu gosto desse mercado de over 1,5 porque justamente eu vejo um jogo aberto. O Santos não deve ficar lá atrás, e não é o perfil do Santos, não é a característica do Santos, nem dos jogadores que estão lá. Só que você também vai dar espaço para o Flamengo e é complicado. Por isso que eu acredito num jogo de muita trocação aqui, viu? E por isso que eu gosto desse mercado. Lembre de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque vai ter muita análise como essa aqui todos os dias, tá, galera? O Botafogo vai enfrentar o Vitória e, cara, o Vitória tem sérios problemas, né? Até jogou, fez uma boa partida contra o Internacional. Foi a estreia do Carille, né? Mas é um time muito limitado e o Botafogo tá em outra rotação. Assim como o Flamengo, tô falando do Flamengo do Santos ali, o próprio Palmeiras contra o Mirassol.
e o Cruzeiro, esses times para mim são hoje, se colocaram como favoritos para o campeonato, tá? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Para mim são os 4 melhores times hoje do Campeonato Brasileiro. Aí você para pensar, mas e o Fluminense? Fez uma grande campanha no Mundial. Também é um time que eu acredito que vai dar muito trabalho, mas eu não coloco na frente desses 4 por conta do elenco, e ainda o Fluminense vai perder o Ares, mas amanhã a gente fala sobre o Fluminense, né, que vai ter Fluminense e Cruzeiro. Mas esses times têm um elenco muito forte, robusto, né, com muitos jogadores, e por isso que isso faz total diferença para o Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, o Vitória vai jogar fora de casa contra o Botafogo, que está em outra rotação. Eu gosto de estar a favor da vitória do Botafogo, acredito que vença. Aí você tem 2 opções: utilizar a vitória do Botafogo, tá pagando 1,48, eu peguei essa odds 1,50, tá 1,50 ainda, eu vou deixar o link aqui para você, a vitória seca, ou você pode utilizar uns escanteiozinhos para poder dar uma subida na odds, beleza? E Bragantino e São Paulo, cara, eu não fiz absolutamente nada nesse jogo, tá, galera? Eu acho um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Não gostei do São Paulo contra o Flamengo, mas eu não vou tomar as conclusões de que o São Paulo vai jogar desse jeito, porque foi contra o Flamengo no Maracanã, e eu sei que o Flamengo está hoje em um nível acima em relação ao São Paulo. Em termos de elenco, coletividade, é um técnico novo, Crespo, né, e o Flamengo tem uma capacidade ofensiva muito grande que o Bragantino não tem. O Bragantino está fazendo uma excelente campanha, um excelente Brasileirão nesse início, mas é diferente do Flamengo, tá? E o São Paulo é um time que se defende bem. Por mais que tenha os problemas com lesões, os problemas ofensivos, mas é um time que se defende bem, beleza? E o Bragantino não jogou tão bem assim contra o Corinthians, beleza, que também foi fora de casa. Mas por conta dessas 2 partidas, do desempenho desses 2 times, eu resolvi não fazer nada aqui, levar para o ao vivo e esperar o campo me falar, e aí eu tomo a decisão, tá? É isso que a gente tem no Brasileirão. Na Sul-Americana tem um Bolívar jogando contra o Palestino. Vale a pena estar de olho na vitória do Bolívar, jogando na altitude. Deve amassar o Palestino, sinceramente. Tá? Vale a pena estar de olho na vitória do Bolívar, vale a pena estar de olho no Bolívar ter mais cantos, vale a pena estar de olho no over 1,5, né, para sair 2 gols na partida. Aqui. Bulu e Once Caldas, confesso que eu não acompanhei esses 2 times tão bem assim, por isso que eu tô fora, vou trabalhar no live. E temos MLS, né, velho? E MLS você já sabe, mercado de gols, mercado de ambos marcam é sempre bom. Jogos bons para ambos marcam: Cincinnati contra o Inter Miami, Orlando contra o New York, Red Bulls contra o New England. É bom apostar no over 1,5, aqui é um bom jogo para over 1,5. Chicago contra o Atlanta é bom pro ambos marcam. Charlotte contra o DC é bom pro over 1,5. Filadélfia contra o Montreal é bom a vitória do Filadélfia, é uma boa, tá? Minnesota contra Los Angeles é bom para ambos marcam. Nashville contra Columbus Crew é bom para ambos marcam. Seattle contra o Colorado é bom estar a favor da vitória do Seattle, bem favorito aqui para esse jogo. São José contra o Dallas, o over 1,5 é uma boa. O San Diego contra o Toronto é bom, over 1,5 e também a vitória do San Diego, que é um time que está liderando o campeonato, está muito bem, tá? Portland contra o Real Salt Lake. O ambos marcam é uma boa. E o Galaxy contra o Austin é bom trabalhar o gol do Galaxy. E também o over 1,5 é uma boa aqui, tá? O Galaxy é um time bem ofensivo. Então, MLS, trabalhar mercado de gols, que eu já falei muito, mas muito aqui para vocês. E fiz um resumão aqui para você trabalhar na MLS, tá? Espero ter te ajudado. Espero que seja um dia muito lucrativo para todos nós. Vamos para cima, que Deus nos abençoe. E lembre de curtir e se inscrever no canal.